Bom, retomando nossa aula aqui, nosso curso especial sobre suporte, então tem muita coisa pra gente falar, vamos lá. A gente vai avançar agora para falar um pouquinho mais, agora a gente vai entrar especificamente na parte mais a balística desse equipamento, a balística básica de um suporte dentro do Airsoft, quais são as características desse disparo. E esses elementos balísticos são extremamente importantes porque sem eles a gente não vai entender as próximas etapas, quando a gente vai entrar numa parte mais tática ainda do uso deste equipamento. Então, falando em balística, primeiro vou dar algumas nomenclaturas aqui e a gente vai discutir sobre cada um deles. A começar pelo Burst Fire, né? A gente vai falar muito de Burst Fire, ou fosse traduzir seria um disparo rajada. Quando você aperta o gatilho, pressiona o gatilho por 1, 2 segundos, dá aquela rajada e solta. Tará. Então esse é um Burst Fire. Alguns equipamentos têm a opção, alguns podem ter a opção que você já seleciona lá no seletor de fogo a função especificamente de Burst Fire, que ele já, uma vez que você aperta, ele já é programado para dar uma rajada específica, de quantidade específica e parar automaticamente. Caso contrário, vai ser aqui no controle do dedo mesmo. Aperta, segura um pouco, conta 1 segundo, 2 segundos que seja, solta, aperta, e aí você vai controlando as rajadas, esse Burst Fire desta forma. Então, Burst Fire é a rajada. A gente precisa desse conceito bem fixo na cabeça para depois a gente desenvolver a parte tática. Linha de mira e trajetória, que são duas coisas que elas caminham, entre aspas, paralelamente, mas são bem distintas. Linha de mira é aquela linha ideal. Sai do seu olho, passa pela alça de mira, massa de mira do seu equipamento, ou se for um red dot, se você tiver um red dot, um scope, M249 às vezes tem versão com red dot, passa ali pelo dot e chega lá no alvo. Então é uma linha ideal que sai do seu olho, passa pelo sistema de miras e chega lá no alvo num ponto ideal chamado ponto de mira. Então essa é a nossa linha de mira. A trajetória é a trajetória real. Então quando a munição é disparada pelo cano, né, e vira um projétil, esse projétil ele tem uma trajetória, via de regra, parabólica. Então ele sai do cano, ele avança e por efeito de gravidade, vento e outras questões, resistência do ar, ele vai desviando e caindo até tocar o solo. O ideal no M4 é que a trajetória coincida lá com ponto de mira, coincida em algum ponto lá com ponto de mira, como eu expliquei agora há pouco, porque aí você acerta diretamente o alvo. Mas no suporte não é bem assim. Calma aí que eu já vou chegar lá. O alcance. Todo equipamento tem um alcance médio. No caso do suporte e do assalto, muito parecido. Aproximadamente 50 metros ali no disparo direto. Então você ajusta bem a linha de mira e você consegue acertar um alvo diretamente ali a 50 metros, 60 metros. Então é o alcance do seu disparo útil contra um alvo à frente, né, contra o seu adversário. Aí tem um outro conceito que a gente não fala sobre. É interessante porque no nosso curso principal, lá no que você precisa saber para jogar Airsoft, a gente fala muito, a gente tem uma aula de balística bem completa que a gente explica regulagens e tudo mais, a gente fala um monte de coisa sobre balística, então a gente entra a fundo. Eu estou falando bem por cima aqui, porque é um assunto que essa parte balística é um assunto bem interessante e tem muitos detalhes. Então eu vou passar um pouco por cima, o suficiente para que vocês entendam o papel do suporte, mas vale a pena vocês conhecerem esse conteúdo do nosso curso principal. E tem uma coisa que eu não falo no curso principal, na parte de balística, porque é muito específico do suporte, que é uma coisa chamada cone de disparo. Quando você dá essa rajada, ou quando você faz uma sequência de disparos, é óbvio que, vamos supor que seja a ponta do cano do nosso equipamento, você dispara uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 50 vezes contra um alvo. E você acaba tendo cada trajetória indo mais para um lado, indo mais para o outro, indo um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Então você cria uma espécie, quando você analisa e compara todas, você cria uma espécie de cone de disparos. E esse cone de disparos, ele vai acabar num ponto chamado, eles chamam em inglês de beating zone, beating de batida. Como eu falei, meu inglês é meio ruim, então não ligue não. Mas uma espécie de zona de batida, ou seja, o local onde essas trajetórias terminam. Óbvio que a gente, né, num rifle de assalto na M4, você vai ter aquela coisa que a gente chama de agrupamento, né? Então você tem um alvo, você tem um agrupamento, você tem um cone de disparos contra um alvo,
e esse cone ele vai formar ali um agrupamento no alvo, que é aquele monte de disparo dentro de um certo círculo específico ali no alvo. Só que aqui na nossa M249, no nosso suporte, nós temos uma coisa a mais que essa zona de batida. Ou seja, qual vai ser o formato da região em que essas BBs vão cair, relativo ao solo mesmo. Você vai entender isso logo mais, mas relativo ao solo. Quando você faz um cone de disparos, quando você faz uma sequência, você vai formar uma espécie de layout ou um certo desenho de como essas BBs caem no chão e montam um agrupamento, só que relativo ao solo. Isso vai ser muito importante, já vou falar para vocês o porquê. Setor de fogo. Então, a gente tem um suporte trabalha por setores de fogo. O Assault ele não trabalha por setor de fogo, ele tem um alvo específico, que é o adversário, obviamente, dentro do Airsoft. Só que o suporte ele não trabalha apenas com esse alvo, mas ele trabalha por setores de fogo, e tem a ver com essa zona de batida que eu falei anteriormente. Esse setor de fogo ele pode ser primário ou secundário, ou seja, o setor primário é aquele que, obviamente, o operador vai ter mais atenção, e o secundário é aquele que ele vai manter uma atenção relativa, mas, óbvio, sempre focando nesse setor mais primário, mas ele vai acabar cuidando um pouco mais, cuidando desses setores de vez em quando. Então é importante ter essa noção de setor. O suporte não pode trabalhar o alvo pontualmente, o adversário pontualmente. Ele tem que pensar que o fogo dele é sempre destinado a setores. Novamente, por isso que essa zona de batida e o cone de fogo é tão importante, e agora vai fazer mais sentido ainda. Eu vou classificar esses disparos, para ficar bem didático. Eu vou classificar esses disparos de duas formas. Eu vou comparar ele relativo ao terreno, e aí é diretamente relativo à zona de batida e relativo à saída do armamento. Então, a classificação vai ser como ele chega no seu destino final, ou seja, a trajetória final, e relativo à saída do cano, como ele deve sair do cano, porque existem formas de você aplicar de um jeito que você consiga, configurando o modo como você dispara e faz a BB sair do cano, como que ela vai alcançar a sua zona de batida final e como que ela vai montar esse layout. Bom, pessoal, interrompendo rapidinho o nosso curso especial de suporte, eu convido vocês a conhecerem o nosso curso principal, o que você precisa saber para jogar Airsoft. Entre em wearmyacademy.com.br, tá o link aí no rodapé do vídeo. Entre lá, se inscreva, coloca o nome e coloca o e-mail. Aí você vai lá no seu e-mail, confirma a sua inscrição, porque aí você consegue receber todos os nossos conteúdos gratuitos e também quando a gente abrir a nossa próxima turma, que a gente sempre está abrindo novas turmas para o nosso curso principal, que você possa também adquiri-lo. Então, convido você a participar da nossa comunidade, o Army Academy. Começando então, classes de disparos. Vou começar em relação ao terreno. A gente tem basicamente duas formas de disparar com suporte relativo ao terreno. O primeiro deles é o que eles chamam lá nos Estados Unidos de grazing fire, ou disparo. Grazing é pasto, né? Seria alguma coisa como grazing, pastejando, ou talvez seja roçando, né? Então, imagina, a gente até brinca, né? Arranca mato, corta grama, né? Porque imagina que você pega um M249 aqui e você dispara nessa linha do horizonte. Então você passa disparando. Quando você passa disparando nessa linha do horizonte, né, ele vai paralelo ao solo ali, roçando o mato. Imagina que tem um matagal na sua frente e você vai roçando ele mesmo com disparos. Então, isso é muito utilizado, por exemplo, quando você tem um alvo que está vindo em sua direção. Imagina que você tem um fireteam adversário inteiro vindo em sua direção e você dá aquela rajada. Você está no plano ali, está numa região mais plana, ou você está, enfim, ou você pode estar numa clive ou declive, mas esse disparo ele vai paralelo ao solo. Então você passa esse grazing fire, esse fogo roçando. Você vai roçando como se estivesse mesmo cortando a grama, paralelo ao solo nessa linha mais horizontal. Então esse é o grazing fire. Aí eles têm um outro termo que eles chamam de plunging fire. A tradução melhor seria disparo de mergulho. Aí é legal a zona de batida, essa coisa que eu falei do cone de disparos que cria uma zona de batida, ou seja, um layout no solo onde cai. Tá aparecendo uma imagem aí, imagina que você está numa colina e você está disparando contra uma outra colina, né? Ou um ponto mais elevado, você está disparando contra um ponto um pouco mais abaixo ou até um pouco mais acima, mas esse fogo ele não vai pastando, né? Ele não vai roçando, ele cria uma trajetória que sobe muito e depois ele mergulha diretamente no solo, ele chove, literalmente ele mergulha, ele chove naquele setor de fogo. Eu gosto de comparar,
fazendo uma analogia, tá? Uma analogia, então, só para fins didáticos. O assault está para o... Lembra vamos comparar com aquela guerra padrão medieval. O assault, ele está muito preocupado, ele é uma espécie de knight, um cavaleiro, né? O cavaleiro não o cavaleiro de cavalo, mas o cavaleiro é aquele cara com escudo e com a espada que corre em direção ao outro adversário. Pontualmente, o que ele faz? O que o cavaleiro ele faz? Ele vai contra o adversário específico na batalha e troca golpes de espada com um adversário específico. Esse é o assault. O suporte é aquele grupo de arqueiros. Lembra da guerra medieval? Lembra do Coração Valente? Aquele grupo de arqueiros, aquele grupamento inteiro que pega aqueles arcos, um monte de arco assim, ó, e faz aquele disparo, aquela parábola. Então ele aponta para cima, imagina 100, 200 arqueiros apontam para cima e lançam as flechas. E as flechas fazem a trajetória e caem exatamente numa zona de batida, que é um setor inteiro. O alvo não é pontual. Ele não pega pontualmente e dispara contra o adversário. Ele dispara contra o setor. Então ele fala, eu preciso suprimir aquele setor. Obviamente desencorajando o adversário, criando baixas ali no adversário. E o suporte tem exatamente essa função. E esse plug-in fires, esse fogo de mergulho, esse disparo de mergulho, é exatamente o que esses arqueiros medievais faziam. Então você não tem tanta precisão nesse cone de fogo, mas você tem um setor que você cria um bloqueio naquele setor. Você faz chover bibis, né? Faz chover projéteis naquele setor. Por isso que é tão interessante assim o suporte. Por isso que é tão interessante a gente não pensar no suporte apenas como uma espécie de assalto com muita munição, que fica só naquele fogo pontual. A gente pode pensar que a gente consegue interditar setores inteiros ou atacar grupamentos inteiros, adversários que sejam frações inteiras, interditando aquele setor em que ele está, pensando assim, bom, eu não sei se eu vou acertar, eu não sei exatamente aonde que eu vou acertar, mas eu sei exatamente o setor que eu vou acertar. E o que tiver naquele setor eu vou eliminar do jogo. Então, por isso que é tão bacana o suporte. Aposto que você não sabia sobre isso daí. Então, compare o suporte com esses arqueiros medievais, tá? Uma analogia didática. E pensa que o assault é o cara que ele vai diretamente, é o cavaleiro com escudo e espada que vai diretamente contra outro cavaleiro, se degladiam ali um contra o outro pontualmente, enquanto os arqueiros estão lá pensando em eu preciso interditar aquele setor A, aquele setor B, aquele setor C ou aquele time inteiro do outro lado. Bom, em suma, esse grazing fire, esse fogo que roça o mato, esse fogo mais horizontal, paralelo ao solo, ele é muito bom para quando o adversário vem frontalmente a você no mesmo nível, falo no mesmo nível, na mesma altura, ou enfim, que seja no aclive ou no declive, mas ele está ali paralelo ao solo. O plug-in fire, que é o fogo de mergulho, ele já é um fogo que, se você estiver acima do alvo, então imagina que você está aqui em cima e o alvo está lá embaixo, o setor está lá embaixo, e você dispara, ele sobe a trajetória e mergulha. Ou você está um pouco mais abaixo e o setor está um pouco mais acima, você dispara, ele faz essa trajetória parabólica e mergulha nesse ponto mais acima. Seja em qualquer uma das duas opções, a ideia é que esse fogo não é direto contra o alvo, no sentido de você mira no alvo, no adversário mesmo, esse fogo é direto. Não, esse disparo ele é para acertar um setor, criar uma zona de batida num setor. E o layout dessa zona de batida, que é o mais legal, a gente vai agora, no próximo tópico, estudar como fazer diferentes layouts de zona de batida para acertar determinados setores. Uma coisa muito importante, você já parou para pensar que esse grazing fire, esse fogo que roça, ele é disparado contra um adversário, contra um alvo, ele tem um alcance médio das AEGs, que é 50 metros, as AEGs, né, tanto M4 quanto a própria suporte, que é 50 metros, ali 60 metros e tal. Você já parou para pensar quando você eleva o cano, a ponta do cano do seu armamento, do seu AEG, e você faz uma trajetória um pouco mais parabólica, você vai tendo um maior alcance. Então com esse fogo de suporte você pode, enquanto os M4s estão ali atacando próximo ali a 50 metros, 40 metros, 60 metros, você levando, você consegue atacar 70 metros, talvez 80 metros, só por causa dessa parábola. Lembre-se, você é um suporte, sua função não é o fogo direto no controle adversário, os assaltos já fazem. Você precisa cuidar dos setores e proteger os setores ou estancar aqueles setores específicos. E você consegue fazer atrás das linhas adversárias.
né, um pouco mais atrás, que você faça 10, 15, 20 metros atrás da linha principal de combate ali, que é o limite de 50 metros, você está suprimindo o adversário. Lembra dos arqueiros, lembra dos cavaleiros na batalha medieval, é a mesma coisa. Enquanto os cavaleiros estão ali na porrada, ali na linha de frente, você arqueiro está lá, ó, jogando um monte de flecha, um pouquinho mais atrás, impedindo que o adversário, por exemplo, venha dar reforço, ou acertando os adversários que estão um pouco mais recuados por uma questão de defesa, enfim. E continuamos na próxima aula. Muito conteúdo para falar, não é para ficar tão chato, não é para ficar tão confuso. É bom dividir mesmo para a gente ter um descanso e conseguir assimilar melhor as coisas. Então, até na próxima aula aqui na We Army Academy. Valeu!